Fala, vascaíno! Seja muito bem-vindo ao Vascão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Vasco da Gama, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Gigante da Colina e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Você já imaginou um jovem de apenas 17 anos se tornando o protagonista da seleção brasileira em um amistoso decisivo? Endrick brilhou contra o Egito, marcou o gol da vitória e agora está no centro das atenções, recebendo um clamor público para ser titular. Será que ele tem o que é preciso para garantir um lugar entre os titulares na Copa do Mundo? A pressão está aumentando e as expectativas também. Vamos explorar o que isso significa para o futuro do nosso futebol e como os torcedores estão reagindo a essa nova promessa. Endrick, o jovem prodígio do futebol brasileiro, brilhou intensamente no amistoso contra o Egito, marcando o gol decisivo que garantiu a vitória da seleção. Sua performance não apenas emocionou os torcedores, mas também provocou um clamor crescente por sua inclusão como titular na equipe que se prepara para a Copa do Mundo. A cada jogo, o talento do atacante ex-Palmeiras se torna mais evidente, e a pressão para que ele inicie como centroavante na estreia contra o Marrocos aumenta, evidenciando a expectativa em torno de sua carreira. Durante os últimos amistosos, Endrick e Danilo Santos se destacaram, conquistando a simpatia de comentaristas e torcedores. O ex-jogador craque Neto, conhecido por suas opiniões contundentes, não hesitou em defender a inclusão de Endrick no time titular. Bota o Endrick para jogar de centroavante titular já contra o Marrocos, para desenvolver velocidade, chutes e dribles. É melhor que o Vini Júnior, afirmou. Além disso, Neto também criticou a atuação de Vini Júnior e Casemiro, sugerindo que mudanças são necessárias para fortalecer a equipe. As palavras de Neto refletem o desejo de muitos torcedores que anseiam por uma renovação na seleção. Este momento não é isolado na história do futebol brasileiro. A seleção sempre foi marcada por jovens talentos que, em meio a um cenário competitivo, conseguem se destacar e conquistar seu espaço. Com a Copa do Mundo se aproximando, a pressão por resultados e a busca por uma formação ideal trazem à tona a eterna luta entre a tradição e a inovação. O desafio de Ancelotti, em manter um equilíbrio entre jogadores experientes e novos talentos, é uma tarefa delicada, especialmente em um torneio que exige o melhor de cada atleta. A incerteza na formação do ataque, onde Endrick e outros jogadores lutam pela titularidade, reflete a constante evolução do futebol brasileiro. À medida que a seleção brasileira se aproxima de sua estreia no Mundial, marcada para o dia 13 de junho contra o Marrocos, as decisões do técnico Ancelotti se tornam ainda mais cruciais. A escolha entre manter figuras consagradas ou apostar em novos talentos como Endrick pode definir o futuro da equipe na competição. Com uma formação que oscila entre o 4-2-4 e o 4-3-3, cada detalhe conta. Como a presença de Endrick impactará o desempenho da seleção e a dinâmica do jogo? O clima de expectativa é palpável, e a próxima parte desse roteiro revelará as decisões que moldarão o futuro da seleção brasileira na Copa do Mundo. A ascensão de Endrick na seleção brasileira pode redefinir o futuro da equipe, especialmente com a proximidade da Copa do Mundo. Sua capacidade de marcar o gol decisivo contra o Egito não só elevou suas credenciais, mas também trouxe à tona uma discussão intensa sobre a formação ideal do time. A pressão para que ele seja escalado como titular é um reflexo da busca incessante por renovação e eficácia no ataque brasileiro. Se Ancelotti decidir escutá-la, podemos ver um time mais dinâmico e ousado, capaz de surpreender adversários que, historicamente, apresentam dificuldades contra um Brasil mais ofensivo. As reações em torno da possível titularidade de Endrick e Danilo Santos não se limitam apenas à torcida. Especialistas e comentaristas, como o craque Neto, têm sido vocais em suas opiniões, criando um ambiente de debate acalorado sobre as escolhas do técnico. Enquanto alguns defendem a juventude e a velocidade que Endrick traz, outros, como Neto, questionam a presença de jogadores mais experientes que, apesar de brilhar em clubes, não têm conseguido reproduzir esse desempenho na seleção.
A pressão por resultados se intensifica, e a expectativa sobre como o mercado de transferências irá reagir a essas performances também se torna um fator importante, já que a valorização de jogadores em ascensão pode impactar futuras negociações. Com a estreia marcada para o dia 13 de junho contra o Marrocos, o cenário se torna ainda mais intrigante. O Brasil tem a chance de apresentar um novo estilo de jogo, o que poderá influenciar não apenas a trajetória no Mundial, mas também o futuro de jogadores como Endrick e Danilo em suas respectivas equipes. Se a escolha por um ataque mais veloz e enérgico se concretizar, poderemos testemunhar uma reviravolta que remetem a épocas de ouro da seleção. As próximas semanas prometem ser decisivas, não apenas para o desempenho no campeonato, mas também para moldar a identidade do futebol brasileiro nos próximos anos. Em breve, teremos a confirmação das escolhas de Ancelotti, e a expectativa só aumenta com a contagem regressiva para o primeiro jogo. Você já imaginou como seria ver Lionel Messi vestindo a camisa do Vasco da Gama? Pois é, o craque argentino revelou que sonha em jogar pelo nosso clube. Mas o que isso realmente significaria para o Vasco? Será que a presença de um jogador desse calibre poderia transformar o time e levar nossa história a um novo patamar? Vamos explorar juntos o impacto que Messi poderia ter no nosso amado Vascão e como isso poderia mudar o cenário do futebol brasileiro. Fala, Vascaíno! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Vasco em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Vascão seleção. Vamos seguir com mais informações. Em uma recente entrevista que repercutiu por todo o mundo, Lionel Messi revelou um sonho que muitos considerariam improvável, a vontade de um dia vestir a camisa do Vasco da Gama. Para muitos, essa declaração pode soar como uma mera fantasia, mas para os apaixonados pelo futebol, especialmente os torcedores vascaínos, é um vislumbre de esperança e emoção. Messi, um dos maiores jogadores de todos os tempos, expressou um carinho especial pelo clube carioca, destacando não apenas a grandeza da sua história, mas também a paixão que a torcida demonstra em cada partida. O jogador argentino mencionou como sempre admirou o estilo de jogo e a cultura futebolística brasileira, e o Vasco, com sua rica trajetória, se tornou um alvo de sua admiração. O apelo emocional de Messi ao falar sobre o Vasco transcende as estatísticas e troféus. Ele lembrou que, desde pequeno, o futebol foi uma fonte de inspiração e sonhos, e a possibilidade de jogar em um clube com raízes tão profundas na cultura carioca e brasileira é algo que o fascina. A conexão com o Vasco, segundo ele, não se limita apenas ao futebol, mas também ao espírito de luta e resiliência que o clube encarna. Messi reconhece que o Vasco é mais do que um time, é uma instituição que simboliza a garra de um povo e a busca incessante por vitórias, mesmo em tempos difíceis. Essa identificação com o clube é algo que ressoa profundamente com um ícone argentino, que, ao longo de sua carreira, sempre buscou se conectar com as torcidas e entender a essência do futebol. Além disso, a possibilidade de Messi jogar pelo Vasco traz à tona questões sobre a globalização do futebol e como isso pode impactar os clubes tradicionais. A presença de um jogador como ele em um clube de menor expressão em comparação aos gigantes europeus poderia não apenas elevar o nível da equipe, mas também atrair uma nova legião de torcedores e patrocinadores. O Vasco, que já viveu momentos de glória e desafios, poderia renascer sob a luz de um astro mundial, revitalizando sua imagem e reacendendo a esperança em seus torcedores. Essa injeção de ânimo poderia ser o impulso que o clube precisa para voltar a brilhar nos gramados, tornando-se novamente um protagonista no cenário do futebol brasileiro. Por fim, a declaração de Messi também é um convite à reflexão sobre os sonhos no esporte e a importância de acreditar neles, independentemente das circunstâncias. Para muitos jovens jogadores que sonham em um dia alcançar o estrelato, ver uma figura como Messi expressar o desejo de jogar em um clube como o Vasco serve como um poderoso lembrete de que o futebol é, acima de tudo, uma paixão que une pessoas e histórias. A esperança de vê-lo um dia no gramado de São Januário é um símbolo de que os sonhos podem ser alimentados e que, com perseverança e amor pelo jogo, tudo é possível. Assim, a visão de Messi jogando pelo Vasco transcende o campo, tornando-se uma metáfora poderosa para a fé e a resiliência que o futebol representa na vida de milhões. A chegada desse jogador ao clube representa não apenas uma adição ao elenco, mas uma verdadeira transformação na dinâmica da equipe.
Sua habilidade em controlar o jogo, somada à visão estratégica que possui, pode elevar o nível da performance coletiva. Ele não é apenas um atleta talentoso, é um maestro em campo, capaz de orquestrar jogadas e criar oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. Seus passes milimétricos e a capacidade de ler as ações adversárias fazem dele um diferencial que, quando bem explorado, pode levar a equipe a patamares que os torcedores sempre sonharam. A maneira como ele se posiciona e se movimenta em campo é um convite à criatividade, inspirando seus companheiros a se soltarem e a explorarem suas próprias capacidades, gerando um efeito dominó que pode resultar em vitórias decisivas. Além de sua técnica apurada, o jogador traz consigo uma mentalidade vencedora que é contagiante. Ele não se contenta com o ordinário, sua busca incessante pela excelência pode motivar todos ao seu redor a darem o máximo de si. Quando um atleta de sua estirpe entra em campo, a atmosfera muda, os ânimos se elevam e a confiança se torna palpável. Esse tipo de influência é vital em momentos cruciais, quando a pressão está em alta e cada segundo conta. Sua experiência em competições de alto nível também é um trunfo que pode ser compartilhado com jogadores mais jovens, guiando-os e ajudando a moldar uma nova geração que, sob sua tutela, pode se tornar tão talentosa quanto ele. Esse legado de liderança e aprendizado é uma das maiores contribuições que ele pode fazer ao clube. O impacto desse jogador vai além das quatro linhas. A sua presença atrai não apenas a atenção dos torcedores, mas também de patrocinadores e da mídia, o que pode resultar em um aumento significativo na visibilidade do clube. A capacidade de gerar empatia com a torcida e de se conectar emocionalmente com os fãs é um aspecto que não deve ser subestimado. Um ídolo em campo tem o poder de encher os estádios e de criar uma base de apoio sólida que transcende resultados. A paixão que ele instiga pode transformar cada jogo em uma verdadeira celebração, onde cada gol, cada drible e cada assistência se tornam momentos memoráveis, fortalecendo a relação entre o clube e sua torcida. Essa conexão pode ser o combustível necessário para que a equipe sinta ainda mais a força do apoio que recebe. Por fim, o potencial desse jogador para ajudar o clube é uma combinação de talento, liderança e carisma. Sua capacidade de se adaptar a diferentes estilos de jogo e de se sobressair em situações adversas o torna um atleta indispensável em qualquer contexto. Com ele em campo, as possibilidades são infinitas e a esperança de conquistas se renova a cada partida. A expectativa em torno de sua atuação não é apenas uma questão de estatísticas, mas de sonhos compartilhados e de um futuro que pode ser brilhante. O clube, com suas tradições e aspirações, encontra nesse jogador não só um atleta, mas um símbolo de um novo começo, uma nova era que pode ser marcada por triunfos históricos e pelo fortalecimento de uma identidade coletiva que une todos em torno de um único objetivo: vencer. Os torcedores de um clube de futebol são a alma e o coração da equipe, e suas opiniões muitas vezes refletem a paixão inabalável que sentem por suas cores. Para esses fãs, cada jogo é mais do que uma simples partida, é um evento carregado de emoções, expectativas e, muitas vezes, desilusões. A relação que eles estabelecem com o clube transcende a lógica, tornando-se uma ligação quase visceral que se manifesta em cada grito de apoio nas arquibancadas e em cada lágrima derramada após uma derrota. Essa conexão íntima molda suas percepções sobre a gestão do time, os jogadores e até mesmo a filosofia de jogo que a equipe adota. Para muitos, a opinião do torcedor vai além de uma análise fria, é uma questão de identidade e pertencimento. Os torcedores costumam ser ferozes críticos da diretoria quando sentem que suas expectativas não estão sendo atendidas. Quando uma equipe não apresenta um desempenho satisfatório, as redes sociais se tornam um campo de batalha onde as vozes dos fãs se levantam em protesto. Eles discutem estratégias, questionam decisões e até mesmo pedem a saída de treinadores. Essa necessidade de opinar muitas vezes se baseia em um profundo conhecimento do histórico do clube e das dinâmicas do futebol, o que os torna especialistas não oficiais. É interessante notar que, apesar do tom crítico que pode surgir em momentos de tensão, essa mesma torcida é capaz de se unir em torno de uma causa comum, mostrando que, acima de tudo, o amor pelo time prevalece. A diversidade de opiniões entre os torcedores também é um aspecto fascinante. Enquanto alguns defendem a continuidade de um projeto a longo prazo, outros clamam por mudanças imediatas, o que leva a um rico debate sobre o futuro do clube.
Essa pluralidade de visões é um reflexo da própria sociedade, onde diferentes experiências de vida e expectativas pessoais se entrelaçam. Para alguns torcedores, a prioridade pode ser a formação de jogadores da base, enquanto outros preferem investimentos em contratações de impacto. Esse diálogo interno é vital, pois permite que a torcida se sinta parte do processo decisório, mesmo que indiretamente, e contribui para um ambiente onde a crítica construtiva é valorizada. Por fim, a opinião dos torcedores não se limita apenas ao desempenho dentro de campo. Questões sociais, ambientais e de responsabilidade corporativa também estão cada vez mais presentes na pauta dos fãs. Muitos torcedores se importam profundamente com a postura do clube em relação a essas questões e esperam que a direção assuma um papel ativo na promoção de mudanças positivas. Essa nova consciência social entre os torcedores reflete uma evolução na relação com o futebol, onde o amor pelo clube é acompanhado por uma expectativa de que ele se posicione de maneira ética e responsável. Assim, a voz da torcida se torna um poderoso instrumento de transformação, não apenas para o clube, mas para a comunidade em que ele está inserido. Aqui no Vascão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Vasco da Gama todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o Gigante da Colina. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para toda a torcida vascaína. Até o próximo vídeo.